Dr. Isaac Chan, seja muito bem-vindo de volta ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que é uma casa que eu conheço muito bem. É um orgulho para nós recebê-lo nesta condição, neste momento. Nós temos uma tradição no centro que já dura há pelo menos 20 anos. E esta tradição tem sido trazer para dentro desta casa, no âmbito da formação dos nossos futuros magistrados, figuras titulares para que possam interagir com os nossos formandos sobre aquilo que cada uma das instituições que representam representa também, não só para a sociedade, mas para o sistema da administração da justiça. E este ano eu tenho o orgulho de, pela primeira vez, incluirmos, anteriormente nós chamávamos os titulares, mas de entre os titulares, o venerando presidente do Tribunal Supremo, a digníssima Procuradora-Geral da República, ou digníssimo, conforme fosse o gênero na altura, não é? Mas desta vez decidimos e entendemos que de hora avante será assim e pretendemos também alargar para outros titulares. E achamos importante chamar a Sua Excelência, o digníssimo Provedor de Justiça, para também fazer parte destas conversas com os nossos formandos e interagir, transmitindo a missão, visão, valores e, acima de tudo, a importância da instituição que é a Provedoria de Justiça e, além disso, também transmitir a articulação que vão ter no exercício das funções com o Gabinete de Provedor de Justiça. Portanto, para nós é um privilégio reiniciar o ano com esta oportunidade que nos dá agora, digníssimo. Sabemos que está de férias. Nós agradecemos também o facto de ter interrompido as suas merecidas férias para aqui conosco poder então interagir. Porque a palestra não é da senhora diretora, é do digníssimo. Eu vou terminar chamando, se me permite, para que faça a sua preleção e depois para que nos provoque então para o nosso mais esperado debate. Quero, em primeiro lugar, desejar a todos um bom ano, um ano novo próspero, até porque muitos vão terminar o curso nos próximos dias. Então, só podemos antecipadamente também saudar-vos por esse facto que vai representar um novo estágio nas vossas vidas. Nós temos estado a realizar várias, eu chamo isto conversa, não chamo a palestra, e é de propósito, porque a ideia é fazermos encontros, debates, mas muito interativos. É por isso que também elegemos o Centro de Formação Jurídica e Judiciária como um dos pontos onde nós poderíamos trazer esta conversa com o Provedor de Justiça, que é assim que eu chamo, conversa com o Provedor de Justiça. Porquê conversa com o Provedor de Justiça? Fundamentalmente porque a instituição Provedor de Justiça no nosso país ainda é muito recente. É talvez dos órgãos de Estado o mais recente órgão de Estado. Então, creio que valeria a pena e vale sempre a pena nós estamos aqui a fazer essa discussão. Também, mas acredito, e vocês próprios, aliás, como dizia a doutora Elisa, já vim cá nessa outra qualidade de Ministro da Justiça e tive a oportunidade até de vos cumprimentar na altura, quando iam iniciar o curso, e nessa altura trocamos impressões e cachê até, mas vi nessa qualidade, hoje noutra,
Mas há uma questão que sempre que, desde que fui eleito, tem sido formulada. Por que o senhor aceitou deixar de ser ministro para ser provedor de justiça? Essa pergunta já me foi formulada várias vezes por jornalistas, por cidadãos, por amigos, familiares. Por quê? Mas por que eu aceitei? Eu prefiro deixar a minha resposta para quando estivermos quase a terminar esta conversa. Porque você deve estar a imaginar, cada um de vocês tem as suas ideias, mas um dos principais motivos que era na altura alegado era que, convenhamos, dizia-me, né? Lembro de um jornalista que me disse, convenhamos, doutor Chano, é Moçambique, ministro é ministro. Ministro tem poder. O senhor vai para o provedor de justiça, para um órgão de Estado que não tem poder. Então, por que aceitou? E houve essa grande discussão. Esse é um lado da discussão. O outro também, que não foi menos importante, era que, afinal, qual é a diferença entre o provedor da justiça e o ministro da justiça? Pessoas amigas contaram que 2 jovens, ou 3 jovens da cidade de Xaixai, da escola secundária Joaquim Chissano, iam caminhar e discutiam logo depois da minha eleição. Mas então, o senhor agora é provedor, mentira, é ministro, qual é a diferença? Portanto, houve interesse da parte da própria sociedade moçambicana em compreender qual é o papel do provedor de justiça. E devo dizer que, infelizmente, há muita gente que não conhece. E não estou a falar como nós muitas vezes dizemos, das comunidades. Estou a falar até de órgão do Estado, de entidades da administração pública, que não têm um conhecimento pleno sobre o que é o provedor de justiça, qual é o seu papel, quais são as suas principais funções. E não há isto. Mas é sobre isto que nós vamos aqui tratar e vamos, naturalmente, por reservar 10, 15 minutos, em função de que for o vosso interesse, para formular as perguntas que julgarem pertinentes para mim. Terei grande honra em poder respondê-las, para tornarmos isto mais interativo. Mas vamos concentrar, sobretudo, no nosso tema aqui. O nosso tema é provedor o poder persuasivo do provedor de justiça. É uma fraqueza ou essência da natureza do órgão? Porque a grande discussão que tem havido, e aqueles que acompanham até na Assembleia da República, é que o provedor de justiça ele não tem poderes decisórios. E por isso ele tem uma fragilidade. Podemos aqui discutir se isso é uma fragilidade ou se depende da própria natureza de que é o órgão provedor de justiça. Então, há esse debate que é feito. Mas qual é a função do provedor de justiça? E o que é o provedor de justiça? Vamos começar, talvez, por que o provedor de justiça. Na verdade, o provedor de justiça é um órgão do Estado e tem um mandato muito específico. E a principal função é a garantia dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. Podemos ir buscar alguns exemplos para tornar isto mais claro. Como eu disse no início, o provedor de justiça é talvez o órgão de Estado neste país mais recente. Previsto na Constituição de 2004, só veio a ser eleito o primeiro provedor de justiça, como devem saber, em 2012. Portanto, 8 anos depois é que se iniciou a operacionalização do provedor de justiça. Mas é uma coisa que é importantíssima.
é que o provedor de justiça ele é eleito pela Assembleia da República por maioria de 2/3 dos deputados da Assembleia da República. Qual é a função principal do provedor de justiça? Como eu disse, a nossa função principal, essa é outra discussão, mas a minha função principal é prevenir a violação e reparar os direitos violados dos cidadãos pela administração pública. Nós todos relacionamos aqui, qualquer um de nós, aqui, mesmo vocês estão a estudar, ela como diretora, qualquer um de nós, na sua vida particular, relaciona-se com a administração pública. Ou porque, por exemplo, por hipótese, quer um doate, ou porque formulou um outro pedido qualquer da administração pública, ou por qualquer outro motivo. Temos um relacionamento com a administração pública. E muitas vezes, nesse relacionamento entre o cidadão e a administração pública, a administração pública passa por cima dos direitos do cidadão. E é nessas situações que o cidadão pode vir ao provedor de justiça solicitar a sua intervenção para que possa interpelar aquela entidade da administração pública, não é? Para reparar o seu direito violado. Na questão do doate, por exemplo, há muitas vezes o cidadão vai ao Conselho Municipal, ainda é Conselho Municipal, não é autárquico, o Conselho Municipal paga as taxas porque atribuíram um terreno, ou sei lá, paga todas as taxas, às vezes até com algum esforço financeiro, e o município não emite o doate. Fica 1, 2 anos. O cidadão vai sempre ao município e não se resolve o assunto porque nós entramos neste esquema de amanhã, depois da manhã, mas quando olhamos para trás já passaram 3, 4 anos. Estamos a causar prejuízos àquele cidadão. Então, nesses casos, esse cidadão pode vir ao provedor de justiça e dizer: olha, eu tenho um pedido, já paguei as taxas, mas estou há 2 anos e o município não se pronuncia, não emite. Então, o provedor de justiça interpela o presidente do Conselho Municipal para que respeite o direito daquele cidadão, emitindo, por hipótese, o doate daquele cidadão. E já conseguimos isso várias vezes com o município daqui, como é que chama, de Maputo, da Matola, pessoas que andaram atrás. E isso tem-se mostrado muito eficaz. E é por isso que nós falamos aqui no âmbito da atuação do provedor de justiça. Qual é o âmbito da atuação? Então, nós atuamos na administração pública, ou sobre a atividade da administração pública, a nível central, provincial, distrital e local. E mais, isto inclui, portanto, como eu dizia, os municípios, as forças de defesa e segurança, os institutos públicos, as empresas públicas e concessionárias de serviços públicos, entre vários outros serviços. Portanto, o âmbito da atuação do provedor de justiça é vasto. É vasto. E outra questão que acho que é importante aqui fazer também referência é que nós atuamos apenas nos litígios que envolvem a administração pública e os particulares. Problemas entre os particulares, nós não temos qualquer intervenção. Que às vezes trazem-nos questões lá que não têm que ver com o nosso mandato legal. Portanto, tem a ver com isso. Então, o nosso âmbito de atuação é vasto. Nós temos, o provedor de justiça tem várias competências. Vamos referir aqui algumas muito rapidamente, eu não vos quero cansar. Uma delas deve ter acompanhado várias vezes
é endereçar recomendações aos órgãos competentes. Quando o cidadão nos procura, nós interagimos com a instituição do Estado e chegamos à conclusão que, de facto, foram violados direitos do cidadão. O que nós fazemos, se essa instituição não mudar a sua posição de imediato, o que acontece é que nós vamos produzir uma recomendação a dizer que ela tem que corrigir a posição que ela tomou. Então produzimos recomendações para que a instituição, a entidade do Estado ou da administração pública possa corrigir o seu posicionamento, para assegurar o gozo pleno dos direitos do cidadão. O provedor de justiça, em 2017, entrou com uma ação no Conselho Constitucional para pedir a inconstitucionalidade de uma norma que havia nas normas de contratação de pessoal estrangeiro que prejudicava os direitos dos cidadãos estrangeiros. Aliás, como vocês sabem, um cidadão estrangeiro residente em Moçambique tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão moçambicano. Portanto, tem que ser tratado de maneira igual, salvo aquelas exceções prescritas pela própria lei. E o que é que estava a acontecer nesse caso? Nesse caso acontecia, por exemplo, que uma empresa moçambicana ou estrangeira, em atuação no nosso país, trazia 2 ou 3 técnicos ou um técnico estrangeiro, mas se ele tivesse cometido alguma infração disciplinar no local de trabalho, e era possível que o ministro do Trabalho ou a ministra do Trabalho fosse para lá e fizesse cessar o seu contrato de trabalho contra as causas extintivas do contrato de trabalho, que são taxativas e prescritas na lei do trabalho. Então, entendeu-se, e bem, o provedor de justiça, que essa forma de atuação era discriminatória, porque numa situação, na eventualidade do cidadão estrangeiro, trabalhador daquela empresa, cometer uma infração disciplinar, o que deveria acontecer normalmente era que a entidade, a patronal, exercesse o seu poder disciplinar. E para isso deveria ordenar a instauração do procedimento disciplinar e, em sede do procedimento disciplinar, tomar a decisão que fosse mais adequada àquela infração. E não era o que acontecia. Então, essa norma que prometia isso foi declarada inconstitucional. E hoje o Ministro do Trabalho, contra a vontade de muitas pessoas, não tem esse poder. Não tem esse poder. Por isso, quero terminar apenas agora respondendo porque é que eu aceitei ser provedor de justiça. Já que eu acho que também devem estar curiosos, devem querer saber. Eu acho que nem tinha dito à doutora Elisa também porque é que eu aceitei. Aceitei porque achei que era uma função que para mim representava um grande desafio. Um desafio. Uma instituição nova. Tem 6 anos de existência. Segundo, eu sei o que é ser provedor de justiça fora da nossa realidade moçambicana. É uma função de grande prestígio na sociedade, de grande respeitabilidade, melhor dito. Aqui entre nós ainda não é. É por isso que o jornalista dizia, mas ó, doutor, desculpe lá, uma coisa é ser ministro, outra coisa é ser provedor de justiça, não é? Portanto, eu sabia como é ser provedor de justiça fora da nossa realidade. Quando ainda estudei, acho que direito administrativo ou qualquer coisa assim, quando pela primeira vez tomei conhecimento dessa coisa do provedor de justiça, foi uma das coisas que para a qual me apaixonei. Cheguei a sonhar, para esta coisa de ser provedor é um bondsman, não é? Como regra geral nos diz. Então, eu apaixonei-me um pouco também por causa disso. Mas, fora disso, tem uma outra vantagem.
é que o provedor de justiça, ele na sua atuação é independente. Não sei se me explico bem. É independente. Eu, na minha atuação, não preciso de uma outra voz. Eu fazer aquilo que achar que está em conformidade com a lei. É independente. Depois tem uma outra coisa. O provedor de justiça tem um mandato de 5 anos e é inamovível. Não sei se estão a perceber. Inamovível. Todos nós aqui sabemos, não é? Que os juízes também são inamovíveis, parece. Então, eu sendo inamovível, significa, em curtas palavras, que eu durmo com a necessária tranquilidade. Não há o risco de eu ir para ter, como é que chama? O telejornal, Isaac Chan já não é ministro da Justiça. Inamovibilidade quer dizer isso. Eu achei isso tudo interessante. Tenho um mandato de 5 anos. Vou fazer o máximo durante o meu mandato, mas tenho 5 anos dormidos com tranquilidade. Na minha anterior função, eu não tinha esta tranquilidade, porque a pessoa que nomeia tem um poder discricionário de demitir, de exonerar quando quiser e entender. E já tive situações de colegas que estiveram comigo numa reunião, por exemplo, despedimos, então, chegamos a casa, o colega foi demitido. Muito obrigado pela vossa atenção. Como moderadora, eu fico tentada, mais do que tentada, aliás, fico convencida que vou usar as últimas palavras do nosso provedor de justiça para poder fazer a introdução, ou seja, a súmula daquilo tudo que foi dito cá. Porque, de facto, foi mais este motivo que nos fez alargar este âmbito das conversas com os nossos formandos no curso de formação inicial, para que percebam também qual é o papel que eles vão desempenhar. E ao fazer a aproximação das características do órgão Provedoria de Justiça e atribuir, dizendo que é um órgão independente, inamovível, e como disse muito bem, dorme tranquilo, porque ninguém, nem o Presidente da República, nem a própria Assembleia da República, poderá assinar um outro despacho de exoneração. O que é idêntico com as funções que vocês querem seguir. Repito, nosso provedor diz que dorme tranquilo. A nomeação foi a eleição, né? Foi aquele vai e vem, e posso dizer, nós outros rezávamos, porque nós diretora do centro, somos nomeados por confiança. E Vossa Excelência teve a honra, eu tive a honra de ser nomeada por Vossa Excelência. E então, quando ouvi dizer que quem me nomeou vai embora, então eu fiquei realmente sem sono. Porque, entretanto, também podia, não é? O novo ministro que viesse, podia também querer montar as suas peças. Então eu rezava quando a Assembleia da República não chegava em consenso, eu dizia, ai, boa! E lá ligava para a Excelência, não foi dessa, mas parece que não vai acontecer. E, entretanto, estão a perceber a diferença. Era a Elisa diretora quem estava a falar, mas não era a Elisa magistrada. Fazendo uma súmula para provocar o debate, trouxe também pontos bastante importantes. Primeiro, a natureza da própria instituição, do próprio órgão, Provedoria da Justiça. Trouxe também elementos importantes para nós analisarmos. É fragilidade ou é natureza do órgão? E se é natureza do órgão, qual é o papel?
há um poder persuasivo, como é que esse poder é exercido? Como é que nós podemos, como futuros magistrados, articular com este poder que foi muito bem traçado, a semelhança que existe entre as funções desempenhadas e o nosso papel. E quanto a isso, eu não resisto em dizer que, numa análise de direitos humanos, nós, se formos a elencar os atores com um papel importante na efetivação dos direitos humanos, direitos fundamentais, que é o que nós, como magistrados, temos de ter, então nós vamos encontrar lá o Provedor de Justiça, e foi muito bem transmitido aqui pelo nosso orador, que, entretanto, tem aquele papel muito importante de articular com o Conselho Constitucional e fazer valer os direitos fundamentais. Isto foi aqui também aflorado. Relativamente à tutela dos interesses coletivos e difusos, quando estiver em causa, obviamente, a administração pública, também foi aflorado este papel do provedor nas áreas, dando exemplos sobre as áreas em que pode ser muito útil, importante e urgente a mediação do provedor de justiça. Eu tenho conhecimento de que a Assembleia da República tem uma comissão de queixas e petições. E a esta comissão são enviadas as petições que relatam, portanto, da própria violação dos direitos dos cidadãos pelos órgãos da administração da justiça. E esta comissão, no desempenho das suas funções, produz recomendações endereçadas, portanto, aos órgãos da administração da justiça. A da administração pública, digo, peço perdão. Sucede que, em alguns momentos, estes órgãos que são destinatários destas recomendações não cumprem. Será que haverá lugar, portanto, a que esses cidadãos possam recorrer ao provedor da justiça depois das recomendações da Assembleia da República que não foram acatadas? Muito obrigado. Eu pensei que fosse surgir esta pergunta. Então, qual é o relacionamento? Pode haver algum relacionamento entre o gabinete do provedor de justiça com os tribunais e as procuradorias, ou seja, com os juízes e com os procuradores? Como é que há esta relação? Bem, a resposta onde dizer, não, está na lei, o próprio provedor falou sobre isso e disse que atos jurisdicionais estão fora do seu âmbito de atuação. Eu, se me permite, Excelência, queria aproveitar para contar a minha experiência como magistrada e a minha relação como magistrada com o Gabinete de Provedor de Justiça. E eu espero, nós não impomos aqui atitudes, aliás, não impomos posições, nem nada disso, mas tentamos influenciar o caráter, não é? A conduta. A minha conduta, há uma discussão no seio da magistratura, o Dr. Celso sabe disso, se nós, como juízes, falo como juíza primeiro, devemos responder ou não à solicitação do Gabinete de Provedor de Justiça. Há essa discussão no seio, há um grupo que entende que sim, que não, a maioria entende que não, a minoria, e eu gosto muito de fazer parte das minorias, e não é por nada, porque acho que são sempre injustiçadas, eu pretendo que é preciso analisar com muito grande saúde o que é que está-se a pedir. Depende de como é que este pedido nos vem aos tribunais por parte do Provedor de Justiça. E das vezes que me veio a mim, eram processos, dois deles eram processos findos, no sentido de que a fase declarativa do processo havia terminado, faltava a fase executiva. E falo nisso porque, Excelência, a dada altura, tocou na questão de facto, as decisões dos tribunais não serem respeitadas, não serem executadas também. Os outros processos estavam em andamento, mas os pedidos que me foram endereçados pelo Gabinete de Provedor de Justiça não era para eu me pronunciar acerca da forma como eu vou decidir o processo ou o porquê
de eu ter decidido a favor de um contra o outro. E então achei que devesse responder. Porque a questão jurisdicional implica um processo, a instrumentalidade do processo. E eu percebia, é isso que normalmente eu digo no grupo dos meus colegas, não é na perspectiva de influenciar na decisão do juiz. O provedor de justiça foi procurado por um cidadão e que quer saber, como disse, o cidadão não sabe se tem prazo, se não tem, se são atos jurisdicionais, se não são, mas tem que dar uma resposta. Então, naquela perspectiva de colaboração, eu respondia. E se voltar aos tribunais, vou continuar a responder. Mas responder que é para permitir ao provedor de justiça que dê uma resposta ao cidadão. Mas essa resposta do provedor, no que tange aos atos jurisdicionais, vai ser até de informar melhor o cidadão de que, olha, os tribunais trabalham assim, funcionam assim. Nós não podemos, a senhora tem que, por exemplo, procurar um advogado para executar a decisão. Enfim, nós não podemos simplesmente, e isto acontece atualmente, e eu espero que Vossas Excelências, se conseguirem passar esta fase, vocês tomem uma atitude diferente perante as solicitações do gabinete. Eu aproveito e reforço, não é a questão de nós respondermos o que é que nós estamos a fazer dentro do processo. Até no âmbito do direito da informação, é o andamento. Se o cidadão introduziu no processo um requerimento a querer recorrer de algum despacho, estamos há 6 meses sem dar resposta, isso sim nós podemos responder e dizer que vamos dar a resposta, mas não é como é que vai dar a resposta. Então eu penso que é um debate também, acho que é um não debate, mas de todas as formas, eu volto a repetir, nós estamos num ambiente formativo, não é uma posição que estou a impor às vossas mentes, mas é uma posição que eu penso que tem de refletir e tem que analisar muito bem. Eu não sei qual é a posição do nosso provedor, então aproveitei a ideia minha e espero que, se tiver uma diferente, por favor, também podemos partilhar. Vamos começar por esta questão que eu acho que nós recebemos, a maior parte dos pedidos, acho que a maior parte são de cidadãos que vêm pedir celeridade processual dos tribunais. Já apareceu um cidadão, eu gosto de dar exemplos, não é? Para ficar tudo mais claro. Já me apareceu um cidadão que diz que foi preso 29 anos, presumo 83, parece. 29 anos, foi preso, pagou caução e saiu, está em liberdade condicional. Não é? E então o que é que aconteceu? Desde essa altura, 1983 para cá, ele aguarda o julgamento. Ele perdeu o emprego porque acho que houve uma suspeita de qualquer coisa no local de trabalho e o local de trabalho condicionava a sua reintegração à decisão judicial de absolvição, sim, não é? Ou de condenação. E essa decisão judicial nunca veio. Já passam 29 anos. E ele foi ter conosco lá e dizer, olha, eu quero ser julgado. Não estão a julgar 29 anos. Eu já perdi, já nem posso, não estou a trabalhar. A minha empresa não me aceita porque está à espera da decisão judicial. Não acontece há 29 anos. Parece uma coisa que nós inventamos, mas nós não inventamos, porque o cidadão foi lá. E com os dados comprovativos. Aparecem vários casos de cidadãos que estão à espera da decisão judicial há mais de 10 anos.
Eu tenho uma decisão do tribunal. As pessoas começam a ficar doentes. Não sei se... eu acho que nós ainda não temos a dimensão do impacto da decisão judicial na vida das pessoas. Sobretudo a não decisão. Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é muito complicado. O cidadão procura-nos para isso. Felizmente, com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, encontramos um mecanismo de articulação que, nesses casos, nós pegamos e remetemos. E eles articulam com os tribunais no sentido de se ver o que é que se passa. Por isso, a vossa missão é de grande responsabilidade. Não brinquem, até porque vocês julgam e condenam em nome do povo moçambicano. Temos que dar valor a esse povo. Se nós não... Eu costumo dizer às pessoas, agora são mais um minuto, eu costumo dizer às pessoas, dizia, desde quando era novo, quando eu, para mim, dizia, havia 2 grandes desafios para o país. Um era a questão da paz. Esta paz, esta confusão com a Renata, desarmá-los e tudo. A outra é a corrupção. E eu dizia, olha, quando terminamos, fechamos com sucesso a questão da paz, temos que olhar com cuidado para a questão da corrupção, que está a erudir o nosso Estado. Está a criar descrença nas instituições de Estado. Essa coisa da impunidade é uma questão passageira. É fragilidade dos sistemas e dos órgãos do Estado. É por causa dos medos que nós transportamos connosco próprios. Como é que você vai conviver se você foi proposto? A gente tem um mandato legal. Mas muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpas por descansar, mas eu queria partilhar isto convosco. Vocês são o futuro do país. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Ainda não terminou, temos uma surpresa, uma espécie de agradecimento pela pré-eleição, brilhante pré-eleição. As últimas palavras também foram encorajadoras, acho eu, para os nossos futuros juízes e procuradores. E penso eu, olhando para cada um deles que está lá gravado e vai ficar retido também, até porque vão ser controlados, né? Nos primeiros meses da atuação nós vamos fazer uma espécie de monitoria, né? Para ver se de facto estão a aplicar aqueles conhecimentos, valores que daqui levam, poucos, mas importantes. Mas porque também já faz muito tempo, nós temos uma lembrança que queríamos oferecer ao digníssimo provedor de justiça para colocar no seu gabinete e para nos ajudar a alcançar a tal formação jurídica e judiciária de excelência que queremos atingir. E isto tem a ver com o símbolo do nosso centro. Se me permite abrir... Foi por ocasião de... Foi por ocasião de mais um passo a essa excelência, que foi o Seminário Internacional Greening Judiciary, que nos honrou com a sua presença. E agora fazemos então a entrega de agradecimento. Queremos também desejar muito boa sorte nas novas funções. São novas, são 6 meses, são novas. E dizer que pode contar com o centro para tudo que for necessário no âmbito da nossa atuação, quer no âmbito da formação, capacitação, palestras como estas e vice-versa. Nós vamos preparar a proposta de memorando para enviar para o gabinete. Para terminar, vocês sabem como nomeia a doutora Elisa?
Eu não conhecia de lado nenhum. Vimos, eu era moderador numa discussão qualquer ali no centro de conferência. Ela também fazia parte de um... Era Congresso de Justiça. Era Congresso de Justiça. Mas achei uma pessoa muito dinâmica. E nós estávamos a ter já, quando eu fui nomeado, problemas, pareceu, né, na minha nave, com o centro, estava a cair. Portanto, disse, não, eu tenho que arranjar, e não foi uma decisão fácil, porque a anterior diretora era minha vizinha. Então, já responde àquela tua questão também. Né?